E aí, mais uma vez aqui, passando para falar com você, nesse vídeo do 29M, semanal, para a gente continuar o nosso papo aqui, falando sobre domínio do tempo, gestão sobre o tempo. Porque a única coisa que a gente consegue fazer é isso. Não tem como eu fazer uma gestão do tempo, não tem como eu falar para o tempo parar. Eu tenho como administrar o meu tempo, utilizar ele da melhor forma possível. É, Criando condições de constância, disciplina e prioridades. Ou seja, se eu não consigo ter prioridades na minha vida, eu faço qualquer coisa. Hoje mesmo, eu tive uma hora aqui que eu estava trabalhando, eu tive que parar e falar, opa, volta para a listinha, volta para a agenda, volta para a relação, porque tem pessoas que se sentem presas quando existe a necessidade de usar uma agenda. Eu não. Uma agenda, ela me liberta. Quando eu tenho uma agenda, ela me causa uma libertação, porque ali eu consigo colocar quais são as minhas prioridades, aquilo que eu tenho compromisso, aquilo que realmente eu tenho que fazer, aquilo que faz realmente sentido, para que eu possa é, resolver, tratar, estabelecer e colocar como realmente iticano, né, como solução. Né? Então, assim, no vídeo anterior nós falamos sobre essa dificuldade que as pessoas têm hoje de concluir, de dar seguimento, de ver resultado, de ver soluções naquilo que elas se propõem a fazer. Né? E que o que causa o maior cansaço, o que causa a maior fadiga hoje, o que gera, que traz para as pessoas uma profunda tristeza, muitas das vezes levando a uma depressão, é não concluírem, não chegarem a resultados, não terem soluções, não verem propósito na vida, certo? E quando eu descubro o real propósito da minha vida, eu começo a colocar ali prioridades, ou seja, eu vou fazer isso? Vou fazer? Vou. Então qual o ROI? Por que eu vou fazer isso? Aonde isso vai me levar? Qual o acesso que isso vai me dar? É, qual é o retorno desse investimento que eu vou ter? E observe que até o momento eu não falei nada de área financeira, que eu estou falando só sobre tempo, só sobre o que eu faço do meu tempo. E uma das grandes chaves da liberdade, uma das grandes chaves da gestão sobre o tempo é quando eu descubro o poder que a palavra não tem de libertar, não somente eu, mas outras pessoas também, de chegar para a pessoa e falar, ó, não, agora é não, correto? Então, descobrir o poder de falar isso com respeito, com educação, com sinceridade, é muito importante. Houve uma época, um tempo na minha vida que tudo que eu vou, pode contar comigo. E eu fui vendo que minha vida ficava em prol disso. E o pior não era isso. É que eu não supria as necessidades das pessoas. Eu não conseguia suprir as necessidades da pessoa. E quando chegava no final do dia, eu estava cansado, fadigado e assim, não fiz nada. Fiz coisa, cumpri a agenda de pessoas, mas não fiz nada. Não tive retorno nenhum sobre isso, não produzi nada de forma efetiva, não gerei nada de bom ou melhor na minha vida nem de outras pessoas. Apenas realmente uma necessidade de aprovação, uma necessidade de ser querido, de que as pessoas realmente tivessem prazer em ter a minha amizade. Parece estranho isso, né? Mas muitas pessoas vivem assim hoje, dizendo sim para todas as horas das pessoas, dizendo sim para todos os pedidos, ou somente para aqueles que ela, por interesse, vai receber algo. No vídeo anterior, a gente falou sobre algo que eu queria tratar com você, que são 3 pontos que são. Hoje a gente vai falar só de um deles. Eu falei um pouco sobre identidade, sobre depressão e ansiedade. Então, o que esse assunto tem a ver um com o outro? Eu te digo, a pessoa que não sabe quem ela é, ela vai viver em profunda tristeza, porque ela não encontra prazer naquilo que ela faz, ela não encontra prazer em ajudar pessoas, ela não encontra prazer em se ajudar, ela não encontra prazer naquilo que ela faz. A pessoa que não tem identidade, ela vive olhando para o passado pelo aquilo que ela poderia ter feito, e o pior não é isso, é que ela sonha com um futuro diferente do que ela viveu no passado. E o problema grande é que, por não ter uma identidade ativada, ela não aprendeu com os erros do passado e continua se comportando da mesma forma. Ou seja, o futuro, eu nem diria que será um futuro incerto. Certeza que o amanhã, ela vai olhar para o hoje e vai ver os mesmos resultados que ela teve ontem. Louco isso, né? Então, uma pessoa sem identidade ativada, ela vive frustrada, ela vive infeliz, ela não termina nada que ela começa, ela não define algo que ela quer. Eu estava assistindo um vídeo hoje muito interessante de uma psicanalista muito bacana, agora eu não lembro o nome dela, mas é uma psicanalista que com certeza deve estar aparecendo aí para você nos seus stories também, porque nos meus stories ela já aparece quase toda hora. Ela é fera, ela é braba. E eu acho muito louco ela comentando algo que ela disse que o marido dela
passou por uma situação um certo momento da vida dela, e ela virou e disse assim, ela estava em dúvida. Acabei de achar aqui, ó, para eu te falar. Não, não, não é isso aqui não. Isso aqui é falando do Flamengo. Achei. Quer ver, ó? Andrea Vermonte. É isso mesmo, Andrea Vermonte. Eu acho que ou ela é neurocientista, psicanalista, alguma coisa. E ela veio e falou que o marido dela queria estudar alguma coisa, e ela virou para ele e falou assim, que ele tinha uns 40 anos, que ele tinha estudado administração, e aí ele virou para ela virou para ele e falou assim, para um pouco, respira, fecha seus olhos, respira, e pensa assim, algo que você gosta muito de fazer e que te deixa muito feliz. Aí ele virou, fez esse processo que ela orientou, sugeriu para ele respondeu para ela bem assim: nossa, eu adoro trabalhar com obra, com pisos. Nossa, eu devia ter feito arquitetura. Ela virou e falou: agora vamos lá, agora na faculdade, vamos fazer essa faculdade de arquitetura. Ele falou: você é louco, eu tenho 40 anos já, não vou mexer com isso não, e tal, tal, tal. Ela incentivou, né? Isso aqui existe um poder incrível no cônjuge, quando o cônjuge entende isso de incentivar o outro, e incentivou ele a se inscrever na faculdade. Paz, o cara ficou brabo na cidade deles. Me parece que eles são de Minas ou do Nordeste, não sei, mas o cara ficou se tornou um dos arquitetos mais bem reconhecidos dentro da cidade dela. Então, assim, a identidade não está ligada exatamente a eu ter prazer. Por eu ter uma identidade ativada, eu encontro prazer e felicidade naquilo que eu faço. É muito incrível isso. Porque até ali 2017, 2018, 2019, eu vivia essa crise que eu sempre estou compartilhando com vocês aqui no vídeo, aqui nos nossos vídeos, aqui no 29M, que você precisa curtir, precisa compartilhar, precisa participar do meu grupo de transbordo, que o link está na bio. Sobre essa crise que eu vivia, de sentar com pessoas, olhar para elas, ver que eu não queria me tornar como elas e questionar elas sobre o que era identidade, o que era propósito, o que era missão, e elas extremamente assim, eu diria para você, de 5 que eu conversei, 4 entregavam tudo na mão de Deus. E tá tudo bem. Não tem problema nenhum de você entregar. De 5, 4 entregavam na mão de Deus. E tá tudo bem. Você entregar a sua vida, e tem a ver isso com a ativação da identidade, para mim, 100% tem a ver com espiritualidade. Eu já vou falar sobre isso. Mas não tem como você só entregar nas mãos de Deus. E eu olhava para aquelas pessoas, e eu olhava para elas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, como família, como uma série de coisas. Não que tudo estava desabando, mas eu olhava para eles e falava, mas eu não quero ser assim. Então o conselho não era congruente, a resposta e o conselho não era congruente com o que eu via naquelas pessoas. Uma única pessoa eu olhava e via que ela tinha certeza, estava feliz e realizada. As demais só reclamavam. Ou seja, em algum vídeo para trás eu devo ter falado sobre a diferença de adoração e reclamação. Não é o intuito disso, mas se eu entendi a minha identidade, eu vou ter desafios. Ter identidade ativada, ela me gera prazer, alegria, eu me torno uma pessoa feliz. Porém, eu ativo também a felicidade, que a felicidade é um estado de espírito. Eu ativo a felicidade, porém, eu me afasto desse modus operandi de reclamação. Então eu começo a trabalhar mais uma linha de, cara, agora eu sei quem eu sou. Se agora eu sei o que eu sou, não tem porquê eu continuar reclamando ou vivendo como eu vivia. Dizendo sim para todo mundo, para ser aceito, mentindo, enganando a mim mesmo primeiramente e depois a outros. Fazendo o que eu não tenho prazer, fazendo o que eu não gosto, indo para lugares que eu não faz sentido, andando com pessoas que já não fazem sentido também. A identidade está muito ligada a quem eu sou. Quando é óbvio que a identidade está ligada a quem eu sou, mas essa é uma pergunta desde a infância. Quem é você? Você consegue responder hoje quem é você sem falar da tua profissão? Porque se alguém te pergunta sempre quem é você, você já conecta com o que você faz. Então, quem eu sou? Responder isso é muito importante. Saber responder isso é muito importante. E essa resposta, ela é a essência da nossa existência. Você pode não acreditar, mas você e eu somos feituras de um ser soberano. De um ser que não foi criado, ele simplesmente existe. E eu não estou falando com você aqui de religião, eu estou indo numa outra linha de espiritualidade para você caminhar comigo nisso aqui. Se você chegar e pegar as leituras, se você pegar uma Bíblia, ou mesmo online ou um aplicativo, se você for lá e abrir no primeiro livro, chamado Gênesis, olha que coincidência, né? Gênesis é aonde fala da minha identidade. É aonde, por várias vezes eu li e, por acaso, eu não me via.
Até que, participando de treinamentos, participando de imersões, vivendo momentos de imersões comigo mesmo, de me desligar, de me desconectar e buscar realmente me aprofundar, eu me encontrei lá em Gênesis 1:26, que diz assim, olha só para você ver. Então, disse Deus, esse ser soberano, divindade, criador de todas as coisas, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, a partir do momento que eu busco entender a minha verdadeira identidade, acreditar que existe algo muito além daquilo que eu olho para o lado e vejo, ou das conquistas, das coisas que me são fornecidas, oferecidas, e eu passo a olhar para dentro de mim mesmo e entender que existe um propósito além do só existir, eu leio esse versículo, esse capítulo e esse versículo logo ali no começo de Gênesis 1:26, e eu me encontro. E eu quero levar você aqui em mais alguns outros versículos que para mim, junto a esses, são referências, porque eu fiz questão de marcar, eu estava até conversando com um novo amigo aí, o Rodrigo, e talvez essa aula vai muito essa aula vai muito de encontro com o que eu conversei com ele recentemente. Então, se você pega, olha só, eu acabei de falar de Gênesis 1:26 e 27. E aí, se eu for lá em Salmo, livro de Salmo, 139, olha que louco. Tenha paciência que eu estou abrindo aqui minha Bíblia aqui para você, hein? Aqui não tem fingimento não, peraí. Salmo 139. Salmo 139. Olha só que interessante, porque eu sempre tive, desde quando eu tive a minha espiritualidade ativada, eu passei a buscar entendimento mais profundo, de conectar esses textos, porque as escrituras, todos os livros, eles estão conectados. Cronologicamente, eles têm uma conexão um com o outro, eles estão conectados. Então, olha só, Salmo 139, olha só o que está escrito lá. Salmo 139, no versículo 13, diz assim, ó, o salmista diz assim, ó, tu criastes o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. É um reconhecimento do salmista, onde ele pega e ele escreve isso mais de 2000 anos depois de Gênesis, que foi escrito por outra pessoa. Ele escreve isso, ó, tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. No versículo 16 ele diz assim, ó, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Ou seja, você já me via no ventre da minha mãe e você já tem a visão do meu futuro. O salmista aqui reconhecendo a divindade, o Criador, reconhecendo que Deus é soberano e sabe de todas as coisas. E que ele só existe e só vai existir, tudo que ele for fazer, que Deus já viu e já sabe o que vai acontecer. Aí olha só que legal aqui, ó. Jeremias 1:5. Aqui já é um profeta, né? Então, Jeremias 1:5 tem outra conexão. Olha só que loucura. Jeremias 1:5. Olha só. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Aqui é uma experiência do profeta Jeremias, ele tendo uma revelação, ele tendo um contato com Deus, com o soberano, com a divindade, com o Criador. Ele tendo uma conexão aqui direta com Deus e Deus falando diretamente para ele. Então, lá em Gênesis, Deus para na eternidade, chama o céu, faz uma reunião ali no céu e fala, ó, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E fez. E aí depois você tem o salmista ali no Salmo 139, reconhecendo que ele foi criado por Deus. E agora você tem aqui em Jeremias, o próprio Deus confirmando isso, falando para o profeta nessa experiência. E aí tem um último texto que eu quero compartilhar com você. Efésios, isso lá no Novo Testamento. Efésios 1:4. Olha só isso. Que top isso aqui. Se você pegar e começar a entrar nesses textos aqui, depois eu vou colocar na legenda a referência deles, eu tenho certeza que você vai ter a sua experiência também de ler e meditar nesses 4 textos que eu estou compartilhando, nesses 4 códigos que eu estou compartilhando aqui com você, e você vai ter a sua própria experiência de olhar para isso e ter também a sua experiência de ativação da sua identidade. Olha só, Efésios 1:4 diz assim, ó, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, isso aqui é incrível, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos,
por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. É muito forte isso aqui. É muito forte. É muito forte. Deus criou tudo, criou todas as coisas, e depois ele parou o que ele tinha feito e falou, ó, agora vem cá. Vamos fazer algo... Até aqui foi tudo muito especial. Mas agora, aqui no versículo 20, Gênesis 1, 26, vamos fazer algo mais incrível ainda. Ele parou o céu e falou, ó, chega aqui perto. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança para ele desfrutar de tudo isso que eu criei. Para ele governar, para ele estabelecer, para ele ter um propósito, para ele ter uma missão, para ele ter uma família, para ele ter uma empresa, para ele ter um negócio, para ele desfrutar disso tudo. E depois, vários desses outros trechos aqui, que eu te mostrei, Salmo 139, Jeremias, Efésios 1:4, depois eu coloco essas referências, você vai lendo, você vai conectando esses textos, esses códigos um no outro, e fala, meu... E anos, milhares de anos, diferenciam uma data da outra. Ou seja, uma conexão direta com o céu permite com que pessoas diferentes escrevam e declarem e vivam experiências em momentos diferentes, mas com um único Deus e um único Criador. Até aqui, nesse vídeo, a gente ficou falando sobre gestão do tempo, e aí você vira para mim e fala o que isso tudo tem a ver com gestão sobre o tempo. O que isso tem a ver é que quando você tem a sua identidade ativada, as suas prioridades mudam. As suas realidades mudam, a tua visão se abre, a tua forma de ver o mundo muda, a tua forma de fazer as coisas mudam. Até então, você talvez não sei, aí é uma decisão sua, porque isso é uma busca pessoal. Até então, no meu caso, eu vivia no meio da manada, inerte, fazendo, mas não compreendendo por que disso. Sabe, durante muitos anos, eu não entendia, eu deixava de assumir responsabilidades, eu deixava de assumir desafios, porque eu já sabia que se eu começasse algo eu não ia terminar. E teve um dia, uma data, um ano que eu comecei a tomar decisões de fazer coisas e ir com elas até o fim. Porém, algo que eu fiquei mais esperto foi só entrar naquilo que eu sabia que fazia sentido eu começar, praticar e terminar. Porque muitos de nós, hoje, ou não estamos fazendo nada, muitos aí hoje, ou não estão fazendo nada, ou estão fazendo tudo, ou estão perdendo o seu tempo não finalizando nada. Você entende isso? Alguns não fazendo nada, outros fazendo tudo, e alguns começam e não conseguem terminar nada. Tudo para metade. Quem não conhece alguém assim? Eu conheço diversas pessoas assim. Eu conheço várias pessoas que todo dia elas estão falando, não, esse ano eu vou mudar, agora eu vou tomar uma atitude, agora eu vou tomar uma decisão. E não chega a lugar algum. Você senta, você conversa, e aquela pessoa continua da mesma forma, fazendo do mesmo jeito, as mesmas coisas, da mesma forma. E Einstein já dizia, né, que é insano você tentar querer ter resultados diferentes, né? Alguns falam que é Einstein, outros falam que outras pessoas, enfim, nós repetimos que é insano querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, o que eu e você, nesse dia, assistindo essa aula, vivenciando esse momento que eu estou tendo de transbordo e compartilhar isso com você, e você que está aí me ouvindo, o que você vai fazer? O que você vai fazer com essa informação que você tem agora? Você vai compartilhar? Você vai transbordar ela com mais alguém? Você vai aplicar algo daquilo que a gente está conversando aqui? Ontem eu estava na nossa reunião familiar semanal que nós temos aqui em casa. Chame de culto doméstico, chame de célula, chame de QGR, chame de tempo de reflexão, de meditação na palavra, o que você quiser. Mas eu, minha filha e minha esposa estávamos ali sentados, conversando. Buscando algumas coisas na Bíblia, trazendo situações de vivência para a gente compartilhar, para a gente trocar ideia. E aí eu virei e falei algo que eu aprendi nos meus treinamentos, nos meus cursos. Se você, qualquer mentor hoje relevante, realmente de resultado, que você for sentar para conversar hoje, ele vai falar a mesma coisa. Tudo que você lê, você absorve 5%. Se você escreve, você absorve de 10% a 20%. Se você aplica, você pode absorver até 50%. Mas se você ensina aquilo que você aprendeu, imediatamente, ao praticar, ao aplicar e ter resultados, é exponencial. Você não consegue calcular o percentual de absorção que você vai ter. Então, são estudos científicos que comprovam essa informação. Porque isso não é balela, isso não é algo... não é conversa da carochinha, isso é fatos. Eu trouxe aqui fatos históricos, bíblicos, milenários para você, e agora estou trazendo um dado científico para você, de que você pode ir lá e pesquisar sobre isso e você vai ter essa informação. Aliás, eu te encorajo a fazer isso, isso mudou muito a minha vida, a partir do momento que eu parei de ficar ouvindo e aceitando tudo que falavam comigo e comecei a pesquisar.
tudo que falavam comigo, um versículo, uma palestra, uma orientação, citar alguma mensagem para mim, citar um texto, eu ia lá e pesquisava. Então, hoje a gente tem muita ferramenta para nos ajudar nisso. As pessoas estão ficando até burras, estão querendo não estudar mais, é somente pesquisar a hora que elas realmente precisarem. E isso não vai dar certo também. Mas enfim, voltando aqui para o nosso contexto. É de extrema importância que nós sigamos um passo a passo. Que nós criemos o nosso próprio método. Tem pessoas que não gostam de métodos, não gostam de seguir orientações, não gostam de seguir um passo a passo. Eu sou uma pessoa que eu preciso. Né? Não sei se você já estudou sobre a andragogia, que é a forma de aprendizado do adulto. Algumas pessoas aprendem vendo, outras pessoas aprendem ouvindo, outras pessoas aprendem convivendo. Eu sou uma pessoa que aprendo convivendo e aprendo vendo, assistindo. Então eu sou muito visual. Então, dentro desse contexto do que a gente está tratando aqui, a identidade ativada, ela vai provocar em mim uma busca pelo aprendizado. E aí você vai ter que descobrir qual é a melhor forma de aprendizado sua para você mudar esse ciclo vicioso de não concluir, ou de ficar fazendo tudo, ou de não estar fazendo nada. E ter um início, um meio e um fim. Mesmo que você siga uma agenda, que hoje você está no início de uma coisa, amanhã você está no início de outra, semana que vem você inicia outra, mas você vai aprender a entender que tudo existe um ciclo de início, meio e fim. Não adianta você achar que se você começar agora a estudar sobre investimentos, semana que vem você vai estar tendo resultado. Você pode até ter, se você for autodidata, um cara rápido em aprender com facilidade de números, é óbvio que você pode ter resultados rápidos, mas o resultado, até por uma questão de coerência, até por uma questão de construção de maturidade, tudo existe um processo de plantio, de florescer e de colher. Não tem como. Tudo existe um processo. Em tudo na vida existe um processo. E não é diferente. Então eu quero deixar esse processo aqui gravado para você, encerrando a nossa live de hoje, nosso vídeo, nossa aula de hoje. Identidade ativada. Aprender a dizer não. E processos a serem seguidos. A partir do momento que eu tenho uma identidade ativada, então a minha vida começa a fazer sentido. Então eu começo a realmente a buscar aquilo que é a minha missão e que é o meu propósito. E aí nós vamos falar sobre isso em outro momento. Mas no próximo vídeo nós vamos falar sobre essa questão de ansiedade, depressão e trazer isso um pouco pra gente pensar. Fechou? Beijo no teu coração, encerrando aqui esse vídeo com muita alegria, muito prazer e tamo junto até depois do fim. Abração.